Olá, bom dia, feliz Dia das Mulheres, mulherada. Bom dia, na presença do Senhor, tá aqui com a cara amassada, como diz o apresentador, dormi até acordar. Dormi bastante, dormi bem. O marido queria levar para tomar café na padaria, mas não acordei. E tô aqui de cara limpa, sem maquiagem, sem nada, para falar para vocês um feliz Dia das Mulheres, né? Eu não poderia deixar, né? O ano passado eu também fiz um vídeo e não poderia deixar de falar nesse dia com vocês, mulheres. E ontem eu estive lá na igreja, no Voz da Verdade de Mauá, e foi uma benção. Estávamos ali em 14 mulheres, e foi uma bênção, e Deus falou ali aos nossos corações. E eu gostaria de estar passando um pouquinho do que foi dito ontem para vocês, mulheres. É um assunto que sempre eu já falei algumas vezes, né, sobre essa passagem que é Marta e Maria, e sempre o Senhor faz algo diferente. Feliz dia, obrigado, Rodrigo. Então vamos lá, eu queria passar Lucas 10, Lucas 10. Vocês, homens, você já presenteou, já fez um mimo para ela nesse dia? Alessandra Cardoso, vamos lá, Lucas 10. 10:38 tá escrito. Obrigada, feliz dia para, não sei se você tem namorado, é casado, feliz dia para as mulheres da sua vida. Espera aí que meu papel caiu. Live é assim. E aconteceu o quê? Indo eles de caminho, entrou em uma aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída e em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Então, sempre que eu vou pregar, eu divido a minha pregação em duas partes, né? A primeira e a segunda. E nessa primeira parte, vamos falar um pouquinho de Marta? Então, Marta em aramaico quer dizer mestra, quer dizer a senhora, né? Então, são duas mulheres, duas irmãs ali vivendo no mesmo ambiente, vivendo uma situação idêntica, né? Jesus visitando, né? Foi a primeira vez que Jesus foi a Betânia e passou na casa dessa família. E Marta, acredito, seja a irmã mais velha, né? A Bíblia não fala de pai, de mãe, não dá. Mas Marta, o que tudo indica, ela era a irmã mais velha, que cuidava de Maria e de Lázaro. Então, ela estava ali, né? Sempre muito à vontade, né? Andando, fazendo, cuidando. E nesse Jesus foi na sua casa, ela estava ali afadigada, né? Correndo de um lado para o outro e viu que Maria não se mexia, ficava ali. Aos começou a ficar meio que incomodada, irritada com isso. Até ontem a gente brincou bastante nesse aspecto. Eu falei que às vezes nós mulheres somos assim. A gente assume responsabilidades, né? E depois a gente quer que todo mundo se desdobre para nos ajudar. É natural, porque muitas vezes a gente não consegue nem dizer não. E aí a gente assume aquele monte de coisas e, e aí, deixa eu baixar aqui no celular para não tocar. E aí depois a gente quer envolver todo mundo. Ah, mas você não me ajuda, porque eu tô aqui, tô fazendo isso. Então, de vez em quando, somos totalmente martas, cheias de afazeres, afadigadas, cansadas, ansiosas, correndo de um lado para o outro. E isso traz indignação, né? Até elas riram quando eu falei disso, porque parece que o mundo está se divertindo e você está ali, escrava da pia, escrava do fogão, escrava da casa, né? E a Bíblia fala de muitas mulheres, né? A Bíblia fala de mulheres maravilhosas e a gente tem exemplo para usar em todas as áreas, a gente tem exemplo para todas as coisas. E eu até separei algumas mulheres aqui. Marta, né? Eu poderia classificar a Marta como a eficiente. Mas todas essas mulheres, elas tinham uma coisa em comum, sempre a família.
sempre pela família, sempre para trazer um bem-estar, para ter uma família. Então a Marta seria eficiente, até elas estavam anotando isso lá ontem. Aquela pessoa proativa, que sempre, nossa, se o tapete tiver, eu já fui Marta, se o tapete tiver uma coisinha, a gente vai lá e tira. Raabe, né? Lembra de Raabe? Raabe foi a prostituta que guardou os dois espias em Jericó e por causa disso ela e toda a sua família foi salva, né? Quando Jericó foi destruída e ela entrou na linhagem de Jesus. Então Raabe é corajosa. Ela pôs em risco a sua vida e teve essa atitude aí de guardar os espias. Esther. Esther, para mim, é uma mulher muito determinada, muito determinada. O tio dela passou as instruções e ela entrou na presença do rei sem saber se seria aceita, se poderia ou não. Ela foi e lutou ali pelo povo dela. Ana, né? Ana foi a mãe de Samuel, não gerava, e era humilhada pela Penina. Então, Ana, eu classifiquei como a persistente. Ela ouviu durante muitos anos Penina zombar dela por ter filhos e ela não, e ela foi ali e chorava e foi no templo, se prostrou ali, ficou sem comer, buscando a presença do Senhor, até que ela conseguiu gerar. E teve Samuel, que foi juiz e profeta sobre Israel. Tem a Raquel também. E quando eu falei da Raquel, todo mundo riu, porque a Raquel é manipuladora. Quem não conhece, né? Quem não tem, já passou pela vida, não tem uma amiga, um familiar, enfim, que seja manipuladora. Raquel, ela era manipuladora. Ela também não gerava. E uma das passagens também, até que eu já trouxe uma pregação para as mulheres, que a Raquel, ela era tão obcecada, né? Essa questão de gerar e não gerava, a irmã dela que gerava, que uma vez Rubem, filho da Lia, da Leia, né, como alguns falam, ele foi pegar mandrágoras. E mandrágoras, depois eu estudei, fui dar uma pesquisada, é uma planta afrodisíaca. Então, Rubem tinha essa planta e ela sugeriu à irmã uma noite de amor com Jacó, com seu marido, em troca dessas plantas, dessa erva, né? Então, a Raquel era uma manipuladora. Temos também Abigail. Quem nunca ouviu falar de Abigail? Mulher de Nabal. E ela foi uma visionária, uma oportunista no bom sentido, porque o marido dela era um grosseiro, rico, grosseiro, e quase arrumou ali uma encrenca tremenda, ali uma guerra com o Davi, e ela foi lá e conseguiu remediar, e no final o marido morreu, e ela virou uma das mulheres de Davi. Então ela teve ela viu além, né, daquela situação ali. Sara, esposa de Abraão. Como que a gente poderia classificar Sara? Eu classifico a Sara como a precipitada, né? Aquela mulher que tem uma coisa prevista e ela, não, já quero agora, tem que ser hoje, tem que ser agora. E aí a Sara é um pouco precipitada e colocou todo o futuro de um povo em jogo, né, em risco. Que aí ela pegou a serva dela, Agar, deu para Abraão se deitar, tiveram um filho, Ismael, depois ela acabou ficando irritada, dispensou a escrava egípcia com o filho, e de Ismael veio aí os árabes, né, um povo muito grande, só que tem essa inimizade aí entre os árabes, os palestinos, aí os judeus. Né? Isso é semente da precipitação de Sara, não soube esperar a promessa vinda de Deus se cumprir. E também tem Dorcas. Eu sei que poucas pessoas, lidando com mulheres, ontem mesmo eu perguntei, quem aqui já ouviu falar de Dorcas? Poucas pessoas ouviram falar de Dorcas, né? E foi a única mulher chamada discípula na Bíblia. Então, Dorcas era uma cuidadora, era uma mulher que vivia em função de outras mulheres. E eu acho a história dela linda. E até eu comentei um pouquinho que ela ficou enferma e morreu. Aí as mulheres pegaram ela, colocaram meio que no sótão e foram chamar Pedro. Só que imagina aquele monte de mulheres chorando, desesperada ali, clamando. E quando Pedro chegou, Pedro mandou que todas saíssem, né? E eu falei assim, e Pedro viu que não tinha fé ali, porque assim, a mulher estava morta. Foram chamar Pedro, para quê? Se ela já estava morta, para ressuscitar. Se é para ressuscitar, por que tanto desespero? Por que tanto clamor? Por que tanto choro? Então, se você acredita no milagre, a postura tem que ser outra.
Então, na verdade, talvez elas não acreditassem que Pedro seria capaz ou que Deus ressuscitaria Dorcas. E ficou aquela comoção, Pedro colocou todo mundo para fora, orou por Dorcas e ela ressuscitou. Então, às vezes a gente espera o milagre, mas não estamos prontos para receber o milagre. E eu já vivi isso, achei até muito engraçado, porque assim, você ora, você espera, fala, ai, Senhor, que aconteça, que aconteça. Aí quando acontece, fala, ai, nem acredito que aconteceu. Então a nossa fé assim é meio, né? Mas o Senhor nos conhece, tem misericórdia sobre aquilo que pensamos e falamos, né? Então essas mulheres tem várias na Bíblia que a gente pode pesquisar, mas elas são assim maravilhosas, né? Tem exemplos assim maravilhosos na Bíblia. E Marta, eu trago sempre essa palavra para mulheres porque nos faz refletir muito. Porque olhando e lidando com mulheres esses 6 anos, eu vejo que a maioria é mais Marta do que Maria. Uma vez eu fui pregar em Piracicaba e falei também disso. A maioria é mais Marta do que Maria. Porque a gente está sempre, é como Jesus disse, olha o que Jesus fala, olha a leitura, né? Enquanto Jesus estava ali, eu fico imaginando aquela sala, eu gostaria de estar naquela sala para observar. Enquanto Jesus estava ali falando, e tinha os homens, os discípulos, né, na casa, uma casa grande, eu acredito, uma casa espaçosa, Jesus só via Marta, de lá para cá, traz água, aí põe a água ali, depois sai, traz o pão, aí tira o pão, repõe água, aí Jesus ali conversando e só, né, a gente fica observando o que está acontecendo ao redor. E uma hora Jesus faz essa leitura dela aqui, ó. E Jesus, no 41, 10, 41, fala assim, e respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, eu vejo até ele balançando a cabeça, né? Quando a gente não concorda muito, a gente fala, ai meu Deus do céu. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Então Jesus fala isso para ela, eu imagino que ali ela, Senhor, né? A gente é meio, né? Senhor, o Senhor não vai fazer nada, não vai mandar a Maria levantar daí me ajudar? Não vai fazer nada? Marta fez a mesma coisa. Não se te dá que perecemos? A gente não já leu isso? Lá em Marcos, na tempestade, os discípulos falaram isso para Jesus. Não se te dá que perecemos? Agora a Marta fala a mesma coisa, ó. Não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Então, assim, é uma indignação, é uma questão tipo assim, poxa, o senhor não vai fazer nada com essa situação? No meio disso tudo, o senhor vai continuar assim, passivo? Né? Mais ou menos isso, essa frase traz mais ou menos isso. Jesus está passivo ao fato, ao erro, ao risco, né? Aí Jesus fala, Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada, mas uma coisa só é necessária. E ele não falou para Marta o que era necessário. Porque tem coisas que ou a gente descobre e muda, ou não vai mudar nunca. Não adianta eu chegar para você e falar assim, olha, você precisa isso, isso e isso, né? Ontem no encontro mesmo eu falei disso com as mulheres. A pastora falou assim, eu chamei umas 50, 60, estávamos em 14. Eu falei, porque muitas estão nesse papel de Marta, fadigada, eu preciso limpar minha casa, eu preciso ir no shopping, eu preciso... E assim que a nossa vida vai. De repente, foi embora. Passou o dia, passou o mês, passou o ano e você não fez nada para o Senhor. Você fez pela sua casa, você fez para si própria, né? Até eu brinquei que onde tinha algumas vendedoras lá de uma marca, né? E eu falei assim, como que é na reunião de vocês? Vocês chamam outras pessoas, vocês mandam convite, vocês incentivam? E por que que não é assim quando é as coisas do Senhor? Às vezes tem um culto de oração, às vezes no culto mesmo da igreja a gente não consegue levar ninguém, porque a gente não tem o mesmo entusiasmo. Quando é para ganhar dinheiro, até ontem de manhã eu vi a palavra do Silas Malafaia, do pastor, e ele falava exatamente disso. O interesse, a gente só foca naquilo que vai nos render algo, algum dinheiro. E o reino de Deus fica para depois, e para depois, e para depois. Então eu sei que muitas de nós somos Martas, e a gente precisa tomar cuidado. Mas eu tenho uma boa notícia para você nesse dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. E aí a parte 2. A gente tem a opção de escolher a melhor parte, que foi o que Jesus falou. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada.
Qual foi a parte que Maria escolheu? Qual foi a melhor parte que Maria escolheu e que Marta não descobriu? Porque quando a gente vai ler lá no jantar em Betânia, num outro momento, Marta continua servindo. Marta continua no mesmo papel e Maria vai lá e se ajoelha e lava os pés de Jesus. Em uma passagem fala que ungiu a cabeça, em outra fala que ungiu os pés. E Maria está lá aos pés de Jesus. Então Marta não mudou, apesar de Jesus ter dito isso para ela, que era necessário que ela escolhesse a melhor parte, ela não acordou, ela não percebeu qual era a melhor parte. Maria ainda estava dentro da melhor parte. E a melhor parte é a adoração. A melhor parte é estarmos na presença do Senhor em adoração. Não é se prostrar, além da prostração, é a adoração, né? Então a Maria escolheu a melhor parte. Então depois a gente vê que ali o relacionamento de Maria com Jesus só se estreitou, só ficou íntimo. Quando Lázaro morre, Marta vê Jesus chegando e corre lá ao encontro e vai questionar se o Senhor tivesse aqui, meu irmão teria morrido e tal. E aí quando Jesus começa a explicar para ela sobre a ressurreição, ela, eu sei, para mim, posso estar equivocada, mas a leitura que eu faço é de uma Marta impaciente. Tá bom, eu sei que o Senhor, no último dia e tal, e logo ela muda de assunto, aí ela vai ver Maria, e vai lá e fala para Maria, olha, o mestre chegou. E aí Maria vai ao encontro e há toda aquela comoção, e Jesus ali chora junto com Maria. Então, Marta passou um bom tempo ao lado de Jesus e não aprendeu nada, e continuou ali sem ter uma intimidade, né? Sem ter uma mudança de vida. Continua ali afadigada, continuou cansada, cuidando da casa, das coisas pertinentes a esse mundo, enquanto que Maria só cresceu no relacionamento dela com o Senhor. Só cresceu. Então, essa é a palavra que eu quero deixar para vocês nessa manhã, nesse 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Que possamos ser mulheres que escolhemos a melhor parte, ser adoradoras, né? Homens também. Isso não está só nas mulheres, estou falando disso pelo dia específico. Mas que sejamos, assim, adoradoras. Que o nosso desejo maior seja estar na presença do Senhor. Eu sei que tem um monte de coisa, filhos, casa, a gente quer dar conta de tudo. Mas eu vou dar uma notícia para vocês: não somos mulheres maravilhas. Somos pessoas totalmente falíveis, limitadas, né? A Bíblia diz que a toda perfeição veio limite. Então, aquela pessoa perfeita tem que estar tudo impecável. A minha casa não pode ter um fio de cabelo no chão. Eu já vivi muitos anos de Marta, muitos anos de Marta. Limpava a minha casa que ninguém via um cisco no chão. E eu me arrependo de ter perdido meu tempo precioso dessa forma. Hoje eu entendo que ser Maria é a melhor coisa que eu posso fazer e escolher, porque eu estou escolhendo a melhor parte, ser adoradora. Então, se alguém falar para mim assim, Jô, me manda mensagem, 10 horas da noite, eu sou Maria. Ah, não, agora eu vou descansar, não, eu quero adorar, eu quero ajudar, eu quero servir, eu quero fazer. Porque eu hoje entendo que é a melhor parte é servir a Deus, a melhor parte é dedicar a sua vida ao Senhor. A casa vai passar, os afazeres, se não deu para lavar a louça hoje, lava amanhã. Mas às vezes não sobra tempo para a gente falar nem um bom dia para ninguém, porque a gente está sempre cheio de coisas para fazer. Então, que tipo de mulher você é? Faça uma reflexão. Você tem sido Marta, fadigada e ansiosa, ou você tem sido Maria, a que adora, que está prostrada aos pés de Jesus, né? Então, escolha a melhor parte. Leia com calma Lucas 10, 38 ao 42 e peça para o Senhor te esclarecer. Peça para o Senhor mostrar aquilo que você tem feito, que não tem contribuído com o reino, né? Tem sido em vão, um trabalho em vão. Não que a gente deva ser desleixada com a nossa casa. Eu sei que vocês entenderam o que eu quis dizer. Não estou falando que a gente deva abrir mão da nossa função de cuidar da casa, do marido, dos filhos, não é isso. Mas os afazeres dessa terra, desse mundo, dessa vida, não pode ser maior. Não pode ter uma porção maior da nossa vida, uma porcentagem maior do que a de adoradora, né? E é como adoradora que a gente consegue vencer. Porque se a gente está cheia do Espírito Santo, o Senhor nos dá estratégia, até onde a
A Creuza deu um testemunho que eu falei disso. Hoje as mulheres acham, muitas mulheres falam assim, quer saber, eu vou trabalhar fora, porque o que o meu marido ganha não sustenta, porque o que o meu marido ganha. Mas quando a gente vai lá no Éden, quando a gente vai lá no princípio bíblico, Deus estabeleceu algo para Adão e Deus estabeleceu algo para Eva. Adão vai trabalhar, com o suor do seu rosto ganhará, sustentará a família. É esse o contexto de Adão. E de Eva é cuidar dos filhos, né? E Eva foi posta como ajudadora. Então a gente quer sair desse papel de ajudar e se tornar a que cuida, a que faz tudo, se colocar no lugar de Adão. Não, o homem é que é o provedor, o homem é que tem que trazer, João, mas eu vou ver meu filho por necessidade, eu não vou trabalhar. Não, não é isso que eu também estou falando. Mas a gente não pode se envolver tanto nos afazeres, nas coisas desse mundo, que não sobre tempo a gente tenha filhos e os filhos sejam criados pela internet, os filhos sejam criados pelos amigos da escola e os filhos sejam criados por qualquer pessoa menos por nós. Então, todas as vezes que eu vejo uma criança tendo um comportamento, eu não falo que o comportamento é externo, informação externa, não. Porque se dentro de casa ele tiver valores e princípios, ele vai levar o que ele aprendeu dentro de casa para fora. Então, é de dentro para fora. Então, às vezes a gente vê e assim, o nosso olhar precisa estar atento quanto a isso. As mulheres estão achando que elas são as provedoras, achando, mas na verdade uma outra falou lá e falou assim, Jô, sabe o que acontece? Uma mais madura, falou assim, antigamente as mulheres não trabalhavam fora, porque as mulheres se contentavam com aquilo que o marido podia dar. Hoje as mulheres são vaidosas, se elas não ostentar uma bolsa, se elas não mostrarem que tem isso, que tem aquilo, elas não estão felizes. Então hoje, além, né, dessa questão aí da financeira, de crises e tudo mais, tem a vaidade. As mulheres hoje são mais vaidosas do que as mulheres antigamente. As mulheres antigamente eram mulheres arrumadas, né? Mulheres castas, mulheres... eu lembro, quando eu me converti, eu lembro das mulheres da minha época, eu lembro da pastora Liliane, da irmã Isa, né, da pastora Rita, e assim, esse era o exemplo. Agora as mulheres não, se não mostra que está com um sapato de grife, se não vai na igreja com uma bolsa de grife, se sente inferiorizada, e aí precisam trabalhar para sustentar a vaidade. Isso não é uma atitude de mulher cristã. A Bíblia diz que as mulheres mais velhas têm que saber como se vestir, como se portar, para ensinar as mais jovens. Então, hoje, está toda essa bagunça nos lares, toda essa desordem, né, que eu vejo lidando com mulheres. Eu acho que é um termômetro assim que eu posso falar com convicção e sabendo do que eu estou falando. E eu vejo as mulheres. Hoje o problema não é tanto que o marido não ganha para manter, eu sei que tem uma crise aí, mas quando a gente tem fé, não é na força do nosso braço. Se eu não trabalhar, eu passo fome. Então Deus não existe na sua vida. É o seu trabalho, seu Deus, é o seu trabalho que mantém a sua casa. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Eu sempre bati muito nessa tecla, já fui criticada muito por isso, mas eu continuo insistindo que a palavra de Deus é viva e eficaz. E a palavra de Deus diz que não devemos confiar em carros ou em cavalo, está em Salmos, mas fazer menção do que? Do nome do Senhor. Não é o que possuímos que nos dá segurança, mas é o que somos. Então, que deixemos um pouco esse lado de Marta e que sejamos Maria no nosso dia a dia. Que não nos esqueçamos de adorar ao Senhor, de ter um tempo com o Senhor, de olhar para outras mulheres, de abraçar outras pessoas. Os homens também, os homens estão sempre cansados e às vezes não têm paciência para cuidar, para lidar com a esposa, com os filhos. Precisa pedir sabedoria ao Senhor, porque em Provérbios diz que a mulher sábia edifica. Né? Tá aqui Provérbios, só que em Provérbios 23 está dizendo que com conhecimento e sabedoria se estabelece um lar, uma família. Então tem as duas partes, é igualdade, a Bíblia sempre vai tratar de igualdade, porque Deus não faz acepção de pessoas, é o que está escrito. Então, ó, eu vou ler para vocês, para terminar essa live, Provérbios 23 está escrito assim... E esse contexto, se vocês lerem todo o capítulo desde o começo, é um contexto para homens, né? E está escrito assim, ó. O 22.
Ouve o teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade, não há vendas. Ah, não, desculpa. É o 24, que fala disso, ó. Não, que é no contexto masculino. Não tenhas invejas dos homens malignos, nem desejes estar com eles. Porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam maliciosamente. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Então, essa palavra está direcionada ao homem, porque está falando de inteligência e sabedoria. Então, porque com conselhos prudentes tu farás a guerra e a vitória na multidão de conselheiros. Um varão sábio é forte, o varão de conhecimento consolida a força. Então a gente precisa fazer uma leitura da palavra de Deus sem dar direção de homem ou mulher. E muitas vezes a gente tem essa questão de que somos as responsáveis pelo lar ser bem sucedido ou não. Nós somos responsáveis em fazer o lar ser edificado, mas o fundamento do lar, a edificação, a pedra fundamental é o homem, porque ele é o cabeça. Então as paredes são erguidas, estamos ali edificando as paredes e as colunas, mas o fundamento principal é o homem, porque a Bíblia diz que o homem é o cabeça. Então quando a gente lê a palavra de Deus, a gente não pode usar ela como uma espada para ferir, mas como um instrumento para aperfeiçoar, para moldar. Então, se a mulher sábia está ali ajudando a edificar, edificar é construir, é acrescentar, é com conhecimento e sabedoria, né, que a casa é estabelecida. Tá bom? Essa é a minha live de hoje. Um feliz Dia das Mulheres, então, para todas vocês. Vamos meditar na palavra de Deus. E o salmista fala isso, meditar de dia e de noite. Tá bom? Para que a gente não peque. Colocar a palavra do Senhor em nosso coração. Um ótimo domingo para todos vocês. Para quem vai assistir depois. Que o Senhor possa abençoar abundantemente a vida de cada um, o lar de cada mulher. Que o Senhor nos fortaleça nesse tempo tão atribulado, tão cheio de coisas. Que possamos viver dias de alegrias, dias de paz. E que nossa casa seja um lugar de adoração ao Senhor. Seja um lugar em que podemos falar, Senhor, vem, senta aqui. Reina aqui soberanamente, ocupa todos os espaços da minha casa, né? Tem espaço que parece que Deus não entra, né? Então, chama o Senhor, chegue aqui, Senhor, sente aqui comigo, como o Senhor fez na casa de Maria. Eu quero sentar aos teus pés e eu quero te adorar. Amém? É isso, meus amados irmãos e irmãs, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Amém? Beijo.